Saber Direito desta semana é sobre direito do consumidor. O curso aborda o novo Código de Processo Civil, os avanços tecnológicos, as possibilidades de defesa do consumidor de forma geral e as indenizações. As aulas são com o professor Vinícius Fonseca. Olá, meu nome é Vinícius Fonseca, sou professor de Direito Consumidor e Direito Civil. E estou agora indo para a nossa terceira aula, que é interessante a gente tratar sobre as inovações, as novas tendências do direito consumidor. Então, nossa aula tem sido referente aos direitos do consumidor. E nesse ponto, vamos reprisando rapidamente, falando a respeito da primeira aula e da segunda aula. Na primeira, o que aconteceu foi o seguinte: nós tratamos sobre as questões referentes à indenização do direito consumidor, certo? Então, nós tratamos sobre o direito civil, fazendo uma relação com o direito consumidor. Depois, colocamos alguns princípios, alguns pontos importantes referentes à responsabilização civil dentro do ordenamento jurídico referente ao consumidor, ou seja, o CDC, nosso Código de Defesa do Consumidor, e que eu já peço para que vocês tenham em mãos, para dar continuidade a essa aula, que é a Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, ok? Então, é importante que você tenha em mãos o nosso Código de Defesa do Consumidor. E aí, nós tratamos dentro do Código de Defesa do Consumidor, do artigo 2º, falei as referências a respeito do consumidor, qual seria a definição de consumidor, as teorias referentes ao consumidor. Falei sobre os consumidores por equiparação, a gente deu a definição de fornecedor, também fizemos essa relação entre consumidor e fornecedor e, logicamente, seguimos a respeito da responsabilidade civil do direito consumidor, né? Dentro do direito consumidor, você tem vários pontos em que o fornecedor pode ser responsabilizado por suas atitudes ou por seus atos, por suas ações. E eu disse a vocês que o ponto mais importante seria referente àquela questão a fato e vício. Então, nessa parte entre fato e vício, é importante que a gente tenha em mente essa distinção entre um e outro. Falei para vocês que costuma cair em prova, então é sempre minha aposta para a prova da OAB, por exemplo, que costuma sempre cair em concurso público. É sempre certo que cai alguma coisa a respeito de fato e vício, né? E até mesmo expliquei para vocês que recentemente tivemos alteração dentro da Ordem dos Advogados, né, na questão referente à prova da OAB, que eles deixaram de aplicar a matéria de direito consumidor e fizeram uma junção dentro do direito civil. Você agora encontra o Código de Defesa do Consumidor, lá, como eu disse, nessa lei 8.078. Então, tem uma referência dentro do direito civil, ou seja, demonstrando ainda mais esse vínculo que o direito consumidor tem com o direito civil, tá? Então, nesse ponto, a gente tratou sobre esses pontos importantes dentro do Código de Defesa do Consumidor, até o fim que eu comecei a tratar sobre as teses de defesa do consumidor referente a indenizações de dano moral, tá ok? Nesse ponto, lembrando a vocês, eu apresentei 2 livros aqui para vocês. O primeiro deles foi sobre o mero aborrecimento, né, que é de Miguel Barreto, é um carioca que escreveu esse livro, é interessante, que faço aí a dica de leitura, assim como apresentei para vocês de um jurista capixaba, o nome dele é Marcos Dessauni, né, que ele escreve sobre o desvio de produtividade do consumidor. É até mesmo interessante o livro dele porque ele faz referências a essa questão do desvio de produtividade, a perda de tempo do consumidor, né, quando você perde seu tempo para tentar resolver problemas ocasionados pelo fornecedor, certo? Quem é que quer ficar horas e horas num telemarketing, num serviço de atendimento para resolver um problema que não foi você que ocasionou? Então, uma cobrança indevida, uma solicitação indevida que você vai lá ter esse comerciante ou esse fornecedor de serviços aí, que seja, para resolver esse problema, você pode acabar passando lá 1 hora, 2 horas, 3 horas para resolver e, lógico, você perde seu tempo e depois no judiciário, aí, em grande parte das vezes, você não é ressarcido por isso. Então, esse livro do professor Marcos, ele vem justamente para tratar sobre esse ponto, trazendo uma nova visão a respeito
dessa perda de tempo do consumidor. Então é importante esse livro e interessante também que a fabricação dele, né, a produção desse livro é feita pelo próprio escritório do professor Marcos. Então quem tiver o interesse depois pode procurar pela internet que vocês vão encontrar o livro pelo nome dele no site do próprio professor, tá ok? Bom, e aí, falando em site de professor, nas outras aulas eu falei até mesmo que vocês poderiam entrar em contato, né, com o professor para perguntar, fazer qualquer tipo tirar qualquer tipo de dúvida, só que faltou dizer, né, o contato. Acredito que o pessoal da TV Justiça sempre já bastante atento já deve ter colocado, mas eu não fiz a menção. O meu e-mail, né, viniciusfonseca.adv@gmail. O Facebook é viniciusfonseca.adv e o Instagram viniciusfonseca.adv. Então, todos os perfis você encontra viniciusfonseca.adv, que é a abreviação de advogado. Vocês conseguem entrar em contato com o professor. Eu me coloco inteiramente à disposição para tirar qualquer tipo de dúvida a respeito de todas as aulas que eu estou apresentando aqui, as matérias, os assuntos que eu estou apresentando aqui na TV Justiça. E vale dizer, o outro ponto que eu também já tratei foi o seguinte, a respeito das aulas, como eu falei na primeira aula, eu disse o seguinte, grande parte do conteúdo que está sendo passado, eu não tenho a possibilidade de tratar a fundo, mais especificamente a respeito desses temas. Então, eu estou passando de forma rápida para a gente tentar chegar a um ponto mais à frente de debate, como foi esse caso, como eu disse, a respeito do desvio de produtividade do consumidor. É uma tese nova que está sendo debatida, não é firmada como certa ou errada, né, vamos dizer assim. Ela tem alguns debates aí entre os juristas no país, é bem interessante, fica aí a dica de leitura. E, como eu disse para vocês, não tenho como entrar a fundo nos temas. Então, com relação a esses pontos que eu acabei de fazer referência, vocês mesmos, como eu disse, podem entrar em contato comigo ou vocês também podem procurar pelos canais do Saber Direito. Vocês têm vários professores que já trataram de alguns dos temas que eu estou falando de forma mais rápida. A gente tem essas aulas aí disponíveis no YouTube, no canal do Saber Direito, que é importante que você tenha sempre ele acesso aí no histórico, tenha fácil acesso, continue sempre em contato com essas aulas, que são grandes professores, os quais eu respeito muito, tenho certeza que vão colaborar demais para o estudo e para o aprendizado de cada um de vocês. Então, nos pontos em que eu não estiver indo mais a fundo, fica a dica para que vocês procurem entre as aulas dos vídeos já gravados no Saber Direito, tá ok? Bom, nesse diapasão, nesse entendimento, como eu falei, a gente tratou a primeira aula. Na segunda aula, nós conversamos a respeito das alterações que nós tivemos referentes ao novo Código de Processo Civil, que já não pode ser tido com tom novo assim, né? Mas para que vocês entendam a referência a essas últimas alterações que nós tivemos do novo Código de Processo. O novo Código de Processo, logicamente, trouxe diversas alterações para a advocacia como um todo e algumas específicas a respeito do direito consumidor. Então, a respeito do direito consumidor, para que eu pudesse entrar mais a fundo a respeito do direito consumidor, logicamente eu tive que fazer a mesma coisa, trazer para vocês alguns pontos referentes à vinculação com o direito civil, as questões que são importantes de alterações que nós tivemos dentro do Código de Processo Civil, para aí sim nós conseguimos conversar sobre o direito consumidor dentro do novo ordenamento jurídico pátrio, tá ok? Então, esses pontos são importantes para que a gente trate. E aí, vale a ressalva rapidamente a respeito da segunda aula, nós conversamos a respeito dos prazos em dias úteis, que foram de grande importância para os advogados. Você tinha, ao exemplo, num prazo que começasse numa quinta-feira, sexta-feira fosse publicado na quinta, na sexta-feira ele começava a tocar esse prazo, sábado e domingo contava como dia de prazo, né? Então, para o advogado isso era complicado, logicamente. O advogado também é gente, também quer ter seu momento com a família, quer ter seu final de semana. Então, essa alteração fez uma grande diferença para os advogados. Então, os dias úteis, só conta com os dias úteis. Então, começou na sexta,
não conta sábado e não conta domingo, na segunda ele volta a contar como dia de prazo. Isso é muito importante, até mesmo porque num primeiro momento ficou aquela ideia de que isso ia atrapalhar, ia deixar o judiciário ainda mais lento, que ia ter mais demora na prestação e tudo mais, mas passados esses primeiros momentos referentes à aplicação do código, já percebemos que isso não trouxe grandes diferenças dentro do ordenamento, né, dentro do cotidiano dos advogados e do judiciário, ok? Então, essa foi uma alteração importante. A outra alteração importante foi com relação aos honorários de sucumbência, que eu tratei aqui a respeito dos advogados, que até mesmo fiz uma referência com a primeira aula, quando você faz um pedido utilizando essas teses que, como eu acabei de dizer, não estão pacificadas no judiciário, pode acontecer o quê? De você, infelizmente, perder aquela causa. Se você perdeu, existe a possibilidade de um honorário de sucumbência. Tendo honorário de sucumbência, pode ser que você seja condenado a fazer um pagamento e aí, no afinco, na vontade de defender o consumidor, você pode até mesmo fazer com que ele tenha que fazer um pagamento. Tá ok? Então, é importante que fiquemos muito atentos a respeito dessas alterações do novo Código de Processo. Nesse sentido, eu falei dos honorários, eu vou já fazer a minha primeira referência aqui bibliográfica. O livro está aqui com relação aos honorários, tá ok? Expliquei para vocês a respeito dos honorários de sucumbência na aula 2 e ficou faltando fazer essa referência bibliográfica, está aí do nosso ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Cláudio Lamáquia, e a nossa ex-presidente aqui do Distrito Federal, Estefânia Viveiro. São dois grandes nomes da advocacia, estão tratando aí a respeito dos honorários de sucumbência, os honorários como um todo, dentro do Código de Processo Civil. Então, essa referência é importante, até mesmo para aqueles que estiverem estudando para concurso, é importante pelo seguinte, diversas áreas que nós temos aí, a apresentação de temas, por exemplo, da advocacia pública, por exemplo, quem está estudando para a AGU, estudando para ser advogado de alguma empresa pública, nós vamos tratar nas questões de concurso público a respeito dos honorários. Então, a questão dos honorários é importante, a gente estiver estudando para concurso e, logicamente, ainda mais importante para quem estiver estudando para a prova da OAB, tá ok? Então, essas são as nossas referências para a questão da segunda aula. E da segunda aula, como eu falei, ela faz já referência à primeira aula, que faz uma vinculação referente a essa questão da aplicação e da utilização dessas teses dentro do novo ordenamento, tá ok? Essa foi a segundo ponto que eu poderia tratar com relação à advocacia, né, dos dias úteis, honorários de sucumbência, e o terceiro, a gente pode falar a respeito do recesso forense, né? Que, então, se eu já tinha dito que os dias úteis para os advogados foi um grande marco, o recesso forense foi melhor ainda, que é com relação às férias, né? Quando você tinha uma diferenciação com relação às férias, o advogado acabava ficando sem esse período de férias, porque o prazo podia continuar tocando. Não eram tão comuns assim, mas sim, o prazo tinha validade no período de recesso. A gente poderia ter a publicação de prazo, poderia acontecer alguns casos referentes a isso. Com o advento agora do Código de Processo Civil, nós tivemos essa alteração em que o recesso forense suspende os prazos, então os advogados, logicamente, agradecem, tá ok? Nesse sentido agora, a gente dá entrada na terceira aula, que é agora com relação a essa questão da aviação aérea. Primeiramente, a gente precisa tratar pelo seguinte, vamos lá. A respeito da aviação aérea, primeiro, é importante que nós tenhamos a visão a respeito do direito consumidor e as agências reguladoras. É lógico que existem muitos pontos em que a gente pode trabalhar referentes às agências reguladoras, e eu estou buscando aqui tratar apenas a respeito da ANAC, certo? Mas, lógico, a Anatel tão importante quanto, logicamente, numa visão do direito consumidor e a relação
com a Anatel, a ANS, que são os planos de saúde, que também estão em voga agora constantemente. Nós temos diversos debates a respeito disso. A gente tem a Anatel, a ANAC, a ANS, então são essas agências que a gente costuma ver com mais, de forma mais usual, né? Mas, como eu disse, eu vou optar por tratar mais a fundo essas questões referentes à ANAC, tá ok? E aí, o que acontece? Com relação às agências, já de antemão, esse é um ponto até que eu vou tratar com vocês na quinta aula, mas que eu já antecipo um pouco aqui para vocês o seguinte: é muito importante que todos tenham noção do seguinte: as agências reguladoras, elas possuem serviços de atendimento ao consumidor. Isso é um ponto que as pessoas não conhecem. Então, por exemplo, se você fizer uma reclamação para a Anatel referente a alguma empresa de telefonia, você consegue sim que a Anatel crie uma resolução, crie um atendimento para resolver ou para te defender de alguma forma, caso você esteja sendo prejudicado por alguma empresa de telefonia. Tá, ok? Então, a Anatel possui o serviço de atendimento. A ANAC possui também, a ANS também possui um serviço de atendimento aos consumidores. Então, nesse sentido, é importante que a gente tenha em mente essa possibilidade de inicialmente entrar em contato com as agências para que as agências consigam resolver esses problemas que são corriqueiros dentro do cotidiano já dos brasileiros, tá? A respeito dessa questão das agências, é importante que a gente diga o seguinte: num primeiro momento, até de análise das agências, nós tivemos diversas, vocês vão ver de uma maneira geral, muitas coisas que as pessoas acabam criticando as agências porque as agências não agem em conformidade com a lei ou não agem em conformidade com os interesses do cidadão, ou seja, do consumidor. Então, é importante que a gente tenha mais conhecimento mais aprofundado a respeito dos temas, para que a gente sim possa ter uma visão mais ampla e correta a respeito das agências. Então, lógico, aqui não é o meu intuito criticar ou também defender, mas que é importante sim que a gente tenha conhecimento. A partir do momento que a gente tem conhecimento, é que a gente vai poder falar bem ou mal, ou criticar, ou defender qualquer tipo de ação ou atitude das agências, tá ok? Então, esse é um ponto importante. As agências possuem formas de você entrar em contato e que você consiga conversar com elas e ser atendido para que você tenha os seus pleitos dirimidos aí de alguma maneira. Então, é importante que o consumidor tenha esse conhecimento, tá ok? Bom, outro ponto que é muito importante que a gente trate, até para que sirva como ponto basilar nessa questão referente à defesa do consumidor, é que nós temos dentro do ordenamento jurídico pátrio, ou seja, dentro das leis que vinculam o direito do consumidor. Eu estou falando que na primeira aula eu já comecei falando que o direito civil tem implicação dentro do Código de Defesa do Consumidor. Eu falei para vocês que a gente tem implicação das agências referente ao consumidor. Na outra parte, eu falei para vocês que a gente tem implicação de outras leis. Então, todo momento, a gente tem as implicações do direito consumidor referente a outras leis. Nesse ponto, qual é o ponto, qual é a lei que é importante que a gente fique por dentro? É o seguinte: acontece dentro do ordenamento jurídico, você encontra nas leis de introdução ao Código Civil, né? Na LINDB, que o pessoal chama, que acontece o seguinte: a gente tem dentro dessas leis de introdução a possibilidade de você ter conflito de normas, tá? Nesses conflitos de normas, eles têm alguns pontos para você fazer com que uma lei sobressaia sobre a outra, tá? Então, esse ponto é muito importante para quem estiver advogando, ou trabalhando, ou estudando dentro do direito do consumidor, porque isso ocorre o tempo todo, tá ok? Então, a gente tem a questão da lei mais específica, que é o que acontece, por exemplo, no caso do direito imobiliário, né? Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, eu aluguei um imóvel, e aí, como é que fica essa situação? Aplica-se ou não aplica-se?
A gente tem, no direito imobiliário, diversos pontos em que a gente tem a dificuldade de ponderar se há aplicação do direito do consumidor ou não há aplicação do direito do consumidor. Na questão do aluguel, a gente tem uma lei mais específica, que é a lei do inquilinato. E o judiciário já entendeu pela aplicação da lei do inquilinato e não da lei referente ao Código de Defesa do Consumidor, que é a lei 8.078, tá ok? Então, nesse ponto, é importante que a gente fique com bastante atenção referente a essa questão das normas, tá ok? Do conflito de normas. E aí, nesse ponto, a gente tem também a da lei mais específica, a lei mais antiga também, né? A gente tem, por exemplo, no caso aí do Código de Defesa do Consumidor de 1990, ele teria agora a aplicação sobre o novo Código de Processo, que é 2016, como é que fica essa visão entre um e outro? É a mais antiga que se aplica? Não, não será, certo? Porque essa da outra seria uma lei superior. E aí, esse é um dos pontos, mas que poderia ser uma lei mais nova, tem aplicação, a lei mais antiga tem aplicação, qual é a referência? No caso de antiguidade, que logicamente o que vale são as leis mais recentes, tá ok? E, por último, a outra diferença seria o critério de hierarquia, tá ok? Que a gente tem já lá da aplicação da pirâmide de Hans Kelsen, que, por exemplo, que você tem que o ordenamento referente à Constituição Federal tem aplicação, tem supremacia sobre a aplicação de leis como o Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, né? A gente tem, às vezes, o Código Penal, o Código de Processo Civil, o Código Civil, eles têm que estar em congruência, em respeito à Constituição, que é a lei suprema, que teria, assim, então, dentro da pirâmide de Hans Kelsen, a Constituição Federal fica em cima. Então, esses pontos são importantes. Então, essa questão da LINDB, essa questão de conflito de normas é muito importante do Código de Defesa do Consumidor por causa disso, ok? Outro ponto, referente à questão do direito consumidor, dentro dessa questão das agências, né? A gente tem as resoluções. As resoluções, elas têm aplicações perante alguns pontos do direito consumidor. Então, aplica-se ou não se aplica a questão do direito consumidor, a questão da aviação, por exemplo. Esse ponto é importante que a gente tenha em mente se há ou não há aplicação, tá ok? Nesse ponto, eu quero ir com vocês já para a nossa primeira questão aqui na tela, por favor. Após quanto tempo a empresa pode ser responsabilizada por atraso de voo? Aí nós temos a letra A, 24 horas, nós temos a letra B, 7 horas, nós temos a letra C, de 4 horas, e a letra D, de 12 horas. Então, vamos à resposta. Está lá a letra C, 4 horas. Bom, nesse ponto é interessante que a gente fale sobre uma resolução da ANAC, né? A resolução da ANAC é a resolução 141. A resolução 141, ela diz que, passadas 2 horas, o consumidor já terá direito a telefone ou internet, ou seja, meios de comunicação para informar no trabalho, ou no serviço, ou para os familiares que não vai conseguir chegar no horário que foi previsto, certo? Depois, 3 horas, você vai ter a possibilidade de uma alimentação. Sim, é obrigação da empresa aérea te fornecer uma alimentação, um lanche dentro desse local de embarque, né? E depois de 4 horas, eles têm que te oferecer possibilidade de você ir para uma hospedagem, alguma forma, algum local que você possa ficar aguardando para que o voo saia, ou então que você durma para que você possa ir no dia seguinte viajar, tá ok? Então, esse é um ponto bastante interessante, porque poucas pessoas sabem que tem esse direito de você lanchar, de você ter contato, ter internet disponível para que você entre em contato. Então, que vai ser antes das 4 horas, tá ok? E aí, com relação à nossa questão, às 4 horas é o seguinte: o judiciário já entendeu, então é um entendimento pacificado, de que passadas 4 horas você pode sim solicitar um dano por atraso, né?
por atraso do voo, você pode entrar com processo e ter um dano moral por atraso, tá? Então, você tem mais de 4 horas, é um tempo já que se entende que é um tempo demasiado e que você pode, então, solicitar no judiciário por uma indenização, tá ok? Então, isso é um ponto interessante aí, referente a uma das resoluções da ANAC, beleza? Então, outra resolução que aí a gente teve bastante contato no último ano, né, que a gente até mesmo referente lá à Comissão de Direito do Consumidor da OAB Federal, tiveram vários embates referentes a essa resolução, que é a Resolução 401 da ANAC. É referente à cobrança da bagagem aérea. E é nesse ponto que eu quero que a gente tenha bastante atenção, que a gente possa conversar um pouco mais nessa aula, tá? É o seguinte, a resolução, ela teve o intuito inicial, até mesmo nas primeiras apresentações lá dos servidores da ANAC, eles entendiam pela necessidade de alteração das propostas das leis aqui referentes à aviação aérea brasileira, para que a gente abrisse o mercado brasileiro para a entrada de low costs, as empresas low costs. Aí, low cost, a tradução aí ao pé da letra, que são as empresas que atuam com um preço mais baixo, né? Então, empresas econômicas de aviação aérea. Esse entendimento, sem tecer qualquer tipo de crítica aqui e tudo mais, até o momento a gente não teve essa percepção, mas a agência entendeu que, fazendo essas alterações da Resolução 401, teríamos essa possibilidade de ter mais empresas low cost no Brasil, tá ok? Então, a gente não teve essas empresas até o momento, mas o preço foi alterado para que você, por exemplo, agora começasse a fazer o pagamento da sua bagagem aérea. Nós tivemos outra alteração, que foi referente à bagagem de mão, né? Passou de 5 quilos para 10 quilos. Já a bagagem despachada, ela passou a ser cobrada. As empresas foram aos poucos alterando isso, né? A Avianca me parece ter sido a última, e aí todas as empresas hoje fazem a cobrança da bagagem despachada, certo? Que você paga um valor para que você possa despachar. Nós tivemos outra alteração que é referente ao no-show. Referente ao no-show, eu vou puxar agora a nossa segunda questão e a gente já pode continuar falando sobre essa referência ao no-show e a gente vai explicar a respeito disso. Vamos lá para a tela. Vamos lá na questão então. Em caso de no-show, a empresa pode cancelar o trecho de volta? Olha lá a letra A. Sim, já que o consumidor não compareceu e, portanto, não viajou. A letra B. Sim, já que a empresa terá prejuízo com a ausência do consumidor. E a letra C. Não, o consumidor tem direito ao retorno mesmo que não apareça na ida. E a letra D é sim, se houver desconto na próxima compra. Tá? E aí, nessas opções, nós vamos com a letra C. Não, o consumidor tem direito ao retorno, mesmo que não apareça na ida. Nesse ponto, já ficou bem claro o que é no-show, né? Quando você comprou uma passagem, vamos supor que eu estou aqui em Brasília, quero ir a São Paulo, né, e voltar. Cheguei, não era para viajar o final de semana, numa sexta-feira eu não apareci. De alguma forma eu vou, compro com outra empresa, viajo para São Paulo. Quando eu chego, no momento da volta, eu peço, apresento o meu bilhete para viajar e eles informam que aquele bilhete, aquela viagem foi cancelada. Isso acontecia constantemente. E agora, com a nova resolução, a resolução 401, isso não é mais possível, tá ok? Por quê? Por óbvio, se você conseguir de alguma forma voltar, você tinha que ter o seu bilhete ainda disponível, né? E isso acontecia o seguinte com o consumidor. No momento que ele chegava para fazer a volta, ele, você não tem mais direito. E aí, lógico que para fazer a compra no momento da viagem, o valor tinha uma alteração muito alta, certo? Então,
nesse ponto, a resolução veio para beneficiar. Outro ponto que a resolução beneficiou, que é como eu falei, referente às bagagens, é essa questão dos 5 para 10 quilos, tá? De bagagem de mão. Bagagem de mão, ou seja, a bagagem que te acompanha dentro do avião no momento do embarque. Isso trouxe algumas decisões que você depois pode você mesmo analisar e criar seu próprio entendimento para dizer que se o que você acha que é certo ou aquilo que você acha que é correto ou não referente a essas decisões. Bom, o que nós tivemos foi o seguinte: a resolução trouxe essa possibilidade de 5 para 10 quilos. Ok, o que está acontecendo? O pessoal está levando, isso também me coloco nessa situação, faço a mesma coisa, não quero pagar pela bagagem despachada, então reduzi, né? Tentei fazer com que as coisas coubessem dentro da bagagem de mão e a gente leva a bagagem de mão, que é 10 quilos, aí você consegue levar com você e despachar. O pessoal, todo mundo agora tem essa vontade de entrar o quanto antes no avião para colocar próximo de você a sua bagagem. E aí o que está acontecendo? Quem, porventura, não consegue embarcar antes ou não consegue guardar a mala, as malas acabam ficando distantes. Se fica distante, nós já tivemos decisões do judiciário recentes que entendem que a responsabilidade não é da empresa aérea em caso de furto ou de perda, tá ok? Isso é um ponto bastante importante que traz, logicamente, uma diferenciação muito grande para quem advoga aí dentro dessas questões de aviação aérea, tá ok? O direito do consumidor é bastante comum a gente ter esses casos. Então, o que acontece? Você deixou a bagagem distante, não tem como a empresa aérea ser responsabilizada porque ela não estava ali, não tem ninguém que fique assistindo por aquilo ou qualquer coisa do gênero, né? Então, já foi o entendimento que foi colocado, é um precedente, né? Não é uma jurisprudência, não são vários casos ainda, mas que inicialmente ficou entendido pela não aplicação, então, de uma responsabilidade da empresa, tá ok? Então, esse é um ponto importante. Outro ponto importante a respeito disso é referente às questões de viagem aí, da responsabilidade. A responsabilidade da bagagem despachada é lógico que mantém-se da empresa aérea, tá ok? Quanto mais agora. Qual é a ideia? A ideia é fazer com que a empresa diminua esse custo para que ela possa baratear as passagens, como eu disse, para trazer essas low costs. Então, a partir do momento que você fez o pagamento daquela bagagem e ela foi extraviada, é lógico que você tem que ter seu dinheiro, sua possibilidade ressarcido, tá ok? Então, esse é um ponto importante. Outro ponto importante, que já vinha do Código Aéreo Brasileiro, era referente à questão do extravio de bagagem. Do extravio de bagagem, nós temos um ponto interessante, que o extravio temporário da bagagem, ele pode ser motivo de indenização, tá ok? Então, o que vem a ser o extravio temporário de bagagem? Você viajou, como mantendo no exemplo, Brasília-São Paulo, você chegou em São Paulo, quando você chegou em São Paulo, a sua bagagem foi extraviada. Você passou lá, era para você passar, por exemplo, final de semana, como disse, na sexta você passou sem mala, sábado, no domingo eles te devolvem. É lógico que você já teve uma perda, né? Você já pode ter tido a necessidade de comprar outras roupas ou comprar uma pasta de dente, comprar alguns utensílios básicos ali, necessários para a sua estadia, para os dias que você vai passar lá. Então, nesse caso, o extravio temporário já pode ser sim motivo de ressarcimento, tá ok? Bom, nesse sentido, é importante que a gente fique atento nessas possibilidades que essa resolução trouxe, para que a gente possa ter noção de como o advogado ou o próprio consumidor pode se defender, tá ok? Bom, nesse ponto, eu vou fazer uma referência rápida a respeito da questão do trabalho que foi realizado da Comissão de Defesa do Consumidor. A Comissão de Defesa do Consumidor, ela fez um trabalho muito forte, contrário à questão da cobrança da bagagem aérea, tá ok? Então,
a nossa presidente no ano de 2018 e agora, no ano de 2019, vai permanecer, né? A gente acompanhou o trabalho dela, Marié Miranda, né? Fui membro da comissão e parabenizo por todo o trabalho que foi realizado, junto a ela, da nossa querida Cláudia Lima Marques, que fez parte também da comissão. Elas fizeram um grande trabalho e na gestão fizeram um trabalho muito forte, contrário a essa questão da precificação das bagagens, né? E foi verificado que em diversos aeroportos a diferenciação que era almejada, que era esperada, não ocorreu, tá ok? E aí, já como eu estava falando, fazendo uma referência, mais uma referência bibliográfica, o que acontece aqui é o seguinte: nós temos aqui o livro que foi realizado, que foi feito pela Comissão de Direito do Consumidor, que é o livro de estudos, né, de Direito do Consumidor. Essa tiragem foi aqui feita, né, pela Cláudia Lima Marques, como está dito aí, e pela Marié Miranda, né, que, como eu disse, que são as pessoas aí que comandaram esse grande trabalho que foi realizado pela Comissão de Direito do Consumidor. Bom, aqui até mesmo eu fiz um artigo, né, escrevi um pouco, tive a oportunidade, né, de participar, que logicamente foi uma honra poder tratar a respeito do direito do consumidor nessa obra que foi encabeçada por essas grandes advogadas e que tivemos tivemos vários colegas que escreveram. Então, por isso vocês perceberam aí que o livro é bem grande e tem uma referência bibliográfica e um trabalho de vários artigos de vários colegas que foi bem feito e trabalhando diversos pontos novos e interessantes do direito do consumidor, tá ok? Bom, então, seguindo nessa questão das bagagens, a gente tem a questão das bagagens despachadas, as questões referentes às bagagens de mão, a gente teve diversas alterações, o no-show, como eu já falei para vocês, e dentre essas alterações, nós vamos chamar uma alteração mais importante ainda, que foi uma decisão recente da nossa Suprema Corte, né, o Supremo Tribunal Federal, né, o STF, em qual eles tiveram a decisão referente à aplicação ou não do Código de Defesa do Consumidor, tá ok? Vamos à segunda pergunta para dirimir essa questão. Olha lá, o Código de Defesa do Consumidor, que é o CDC, né, se aplica, letra A viagens na Europa, letra B, em viagens na América do Sul, letra C, em viagens nacionais e letra D, em viagens na Ásia. Aí ficou bem fácil a gente denominar que é a letra C, né? Em viagens nacionais. Perfeito. Bom, trazendo essa denominação, a gente vai entender o seguinte: essa decisão foi uma decisão recente e que é muito importante na defesa do consumidor. Pelo seguinte, nós tivemos essa alteração referente ao artigo 178 da Constituição, ou seja, se é da Constituição, é lógico que a competência é do STF. Então, quando foi chamado o STF para se manifestar, eles entenderam pela aplicação das convenções de Varsóvia e Montreal, tá ok? Devido ao artigo 178 da Constituição Federal. E aí, nesse sentido, é importante o seguinte: essa definição trouxe grandes alterações também na questão da aviação aérea, também, logicamente, referente aos consumidores brasileiros e aqueles que militam, advogam, referente à defesa dos consumidores. Ok? Então, bastante atenção nesse ponto referente à aplicação da Convenção de Montreal e Varsóvia. Vamos lá. O que acontece é o seguinte: nesse ponto, nós temos que, na Convenção de Varsóvia, o que acontece? A gente tem a aplicação de valores diferentes, tá ok? Você tem um teto a ser cobrado dentro da Convenção de Varsóvia, tá ok? Diferente do Código de Defesa do Consumidor.
Tá? E em grande parte das vezes, você não tem mais a possibilidade. Por exemplo, um ponto de bastante diferença entre um e outro é o seguinte: pelo Código de Defesa do Consumidor, a prescrição era de 5 anos. Dentro da Convenção de Varsóvia, a prescrição é de 3 anos. Tá ok? Então, você tem um limitador e que pode ser colocado referente a uma extravio de bagagem. É lógico que essa limitador pode trazer algumas interferências. Por quê? Essa lei já é uma lei antiga, tá ok? Essa da convenção, a Convenção de Varsóvia e Montreal. Então, ela é antiga, então os valores não estão atualizados. Então, essa diferença também é bastante importante referente ao Código de Defesa do Consumidor, referente a quem advoga em defesa do consumidor. Então, esse é um ponto que deve ser analisado com bastante atenção. Então, quando você tem essa diferenciação, você sabe que existe a possibilidade de a gente pegar e não tendo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, você vai ter alguns pontos em que o consumidor vai ter perdas. Então, a partir dessa decisão do STF, e já em congruência, né, e tratando da questão que acabamos de apresentar na tela, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor apenas nos voos nacionais, tá ok? E em uma outra decisão recente também do STF, ficou o entendimento que logo após a aplicação da Convenção de Varsóvia, o que aconteceu? Alguns voos, por exemplo, vamos colocar um exemplo, aconteceu o seguinte: o cidadão que saiu de São Paulo, né, para Buenos Aires, por exemplo. De São Paulo a Buenos Aires, voo internacional. Na volta ele vem para Rio de Janeiro e de Rio de Janeiro para São Paulo. A conexão, como fica estabelecida? Bom, referente à conexão, o que fica estabelecido é o seguinte, é que continua tendo a aplicação do código e do pacto, né, de Varsóvia e Montreal, tá ok? Então, esse é um ponto que o consumidor tem que ficar bastante atento. Então, se ele viajou numa viagem internacional, mas na volta ele tem uma conexão, se ele tem essa conexão, então ele continua como se fosse um voo só, como se fosse uma viagem só. Então, conta a viagem, mas não conta como se fosse uma viagem nacional, tá ok? Isso, num primeiro momento, pode cada um ter uma opinião. Se você está dentro do território nacional e de São Paulo para o Rio de Janeiro, a sua mala pode ter sido extraviada por um problema aqui no território nacional. Então, logicamente, cada um que vai poder ter a sua própria decisão, né, vamos dizer assim, a respeito do assunto, para que você entenda quais foram as diferenciações referentes a essa aplicação do Pacto de Varsóvia, referente ao Código de Defesa do Consumidor, tá ok? Então, esse é um ponto importante. Bom, nesse ponto, eu quero dizer para vocês o seguinte também. Tenho mais um livro para apresentar para vocês. Esse aqui é do professor Hector Valverde, um grandíssimo professor de Direito Consumidor, é meu professor no mestrado, faço aqui minhas referências, minha homenagem a esse grande professor, Hector Valverde. Tá? Ele, para mim, é um dos maiores do Brasil. E aqui, novamente, a apresentação é da professora Cláudia Lima Marques, da mesma forma dos outros livros. O livro que eu apresentei aqui da comissão também é Cláudia Lima Marques. A maior de todas é ela, mas o professor tem todo o meu respeito e carinho e admiração pelo trabalho que ele fez. Ele é juiz no TJ, né, aqui do Distrito Federal, e tem diversos trabalhos, diversos artigos, é um grande nome do direito consumidor. Então, fica essa também mais uma dica, aí essa com relação ao dano moral, seria mais referente também à primeira aula, que seria importante, tá ok? Bom, a outro ponto que eu queria trazer para vocês, referente a essa aplicação do STF, é o seguinte: além desse ponto, referente ao artigo 178, que foi aplicado a Pacto de Varsóvia, apenas para fazer um pequeno registro a respeito desse assunto, é o seguinte: grande parte dos processos referente ao direito do consumidor,
eles têm a aplicação o julgamento, né, do STJ, tá ok? Então, que é o nosso Tribunal da Cidadania, né? Então, os consumidores normalmente têm os seus pleitos e têm os seus pedidos, né, os seus processos avaliados pelo STJ. Mas, nesse caso, foi devido ao fato de ter aplicação do artigo aí, 178, a aplicação da Constituição Federal. Então, nesse ponto, acabou sendo utilizado o STF, correto? Então, quando a gente tem nesse caso, a aplicação do STF, a gente teve uma decisão que não foi, né, digamos assim, das melhores para o direito do consumidor. Mas, em todo caso, está aí uma aplicação do STF. E, como eu estava dizendo, quando a gente tem essa aplicação do STF, nós tivemos no ano passado também alguns casos que vocês devem até conhecer, que foi o seguinte, referente às questões de aplicação do artigo 22, tá, da Constituição Federal, referente à competência da União. E aí, por que foi chamado o STF para julgar a respeito do assunto? O que aconteceu foi o seguinte, em alguns supermercados, aí foram decisões do Rio de Janeiro, supermercados do Rio de Janeiro, eles começaram a aplicar dizendo que havia a necessidade do supermercado não utilizar mais sacos plásticos, né, em colocar uma pessoa para que embalasse essas compras, para diminuir a necessidade de sacos plásticos. Outra lei que foi com relação a estacionamentos em shoppings, né, que foi da aplicação ou não. No Distrito Federal, em vários estados isso aconteceu, e no Distrito Federal, mais especificamente, eles colocaram que após o pagamento você teria 30 minutos para poder sair do shopping, por exemplo. Esse é um ponto que o STF foi chamado para se manifestar. Pelo seguinte, no artigo 22 ele fala das competências da União, né, que até para os concurseiros aí, eles sempre decoram como mnemônico, né, que é o capacete PM. Então, que fala lá cada uma dessas palavras, do capacete, né, PM, ele traz um ponto para você decorar as palavras, marítimo, penal, civil, enfim, são aéreo, né, são várias aí que você vai decorando cada uma das competências da União. Dentre elas, a parte comercial, a parte civil, estão elencadas. E no artigo 24, você vai ter as competências do Estado, que vai estar lá no inciso 5º, você vai encontrar a respeito do consumidor. Então, direito do consumidor é competência dos Estados. Aí você fala, ué, mas por que então o STF negou provimento a essas leis, né, que poderiam, de alguma forma, beneficiar os consumidores? O que acontece é o seguinte, como eu venho dizendo desde a primeira aula, na segunda e agora na terceira, o Código de Defesa do Consumidor, o direito do consumidor, quase nunca caminha sozinho, tá ok? Então, constantemente, você está atrelado, isso não só para o direito do consumidor, mas de uma forma geral, no estudo do direito brasileiro, você vai encontrar que em diversos pontos você tem congruência ou tem ligação com outras normas. Nesses casos, por exemplo, do supermercado, em que você vai ter que contratar uma pessoa para empacotar. É lógico que você vai ter a necessidade de um ponto comercial, certo? Que é referente às leis comerciais. Você vai ter referente às questões trabalhistas, questões tributárias. Então, se você for analisar a fundo, é lógico que você vai ter a aplicação de outros ordenamentos jurídicos, tá ok? Então, se você tem a aplicação de outros ordenamentos jurídicos, é lógico que não vai ficar na seara exclusiva do direito consumidor. Se não estará único exclusivo no direito consumidor, isso logicamente pode acontecer de você ter que entender pela aplicação de outras normas. E o STF, logicamente, entendeu que há a aplicação de outras normas, há a congruência com outros ordenamentos, e isso faz com que a competência fuja do Estado. Então, ele declarou inconstitucional essas leis que foram demandadas, que foram solicitadas ao STF, tá ok? Então, essa é uma necessidade, essa é uma possibilidade que você tem que estar bastante atento. Que, como eu falei, aconteceu dentro
da análise aí do direito consumidor referente às aviações aéreas, referente à aviação aérea e referente às empresas aéreas no artigo 178. Então, que passou, então, não a mais aplicar o Código de Defesa do Consumidor, mas sim aplicar o Pacto de Varsóvia em Montreal. Essa foi uma definição referente às aplicações aí, referentes à Constituição, em detrimento ao Código de Defesa do Consumidor. Então, fazendo novamente um link, fazendo uma ponte, como foi feito na primeira aula, na segunda aula, agora nessa terceira, a gente faz esse link entre o direito do consumidor, essas novas normas, esses novos entendimentos e o consumidor brasileiro, tá ok? Bom, tratando agora brevemente para vocês, um resumo, um apanhado de tudo que eu tratei com vocês aqui, eu fiz aí a apresentação das aulas, fiz a apresentação da questão referente à ANAC, né? E mais especificamente a respeito das agências, o que é muito importante, a questão das agências, que elas têm sim canais de atendimento ao consumidor, ok? Então é importante que nós tenhamos. Nesse ponto, e até em congruência com fazendo um elo aí, com o trabalho que nós realizamos lá na Comissão de Direito do Consumidor da OAB Federal, nós tivemos contato constante com a ANAC e eles apresentaram alguns dados de reclamações de consumidores. Os dados eram baixíssimos, ok? Por quê? O consumidor brasileiro não tem o interesse de fazer reclamação. Ah, vou perder tempo e tudo. Isso é um problema sério. É importante que o consumidor faça valer os seus direitos. E mesmo que seja, apenas que seja para dar um feedback, que seja para dar uma notícia, a informação de que foi bem ou que foi maltratado a respeito de uma empresa aérea ou de um aeroporto especificamente, é importante sim que o consumidor passe essa reclamação, essa denúncia para as agências, tá ok? Nesse ponto, eu gostaria até mesmo de enaltecer o trabalho que tem sido feito pela Senacom, tá ok? O Ministério de Justiça, que a gente tem lá a possibilidade de tratar com consumidor.gov, tá ok? É um canal em que você pode entrar em contato com as empresas e eles fazem um índice de resolução deles é altíssimo, tá ok? Então, além dessa possibilidade de você tratar diretamente com a agência, você tem o Ministério da Justiça trabalhando através da Senacom, ou seja, da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor. Você tem lá essa possibilidade de defesa do consumidor, que você tem o contato rápido com a empresa que foi causadora de algum prejuízo ou de algum dano, no sentido que seja, aí, como eu falei, de extravio de bagagem, atraso de voo, qualquer um desses que nós citamos dentro dessa aula, tá ok? Então, se você tiver alguma ponto em que você tiver necessidade de fazer uma reclamação, não se exima, não se esquive de procurar a ANAC, né, procurar, se não for o caso, alguma urgência, se for com problema de telefonia, a Anatel ou plano de saúde, que seja a ANS, que você procure as agências para você fazer esse tipo de reclamação, porque isso, lógico, vai trazer benefícios para os brasileiros enquanto consumidores, tá ok? Então, esse é um ponto bastante importante que, logicamente, é importante sempre a gente frisar para que o consumidor brasileiro seja defendido nesses pontos. A respeito disso, na quinta aula, eu vou falar sobre as possibilidades de defesa do consumidor, tá ok? Então, dentro dessas possibilidades de defesa do consumidor, nós vamos falar sobre essas, o consumidor.gov, o PROCON, as agências, a utilização ou não de um advogado, juizado especial. A gente tem dentro do sistema de defesa do consumidor, né, nós temos a possibilidade de atuação da Polícia Civil, okay? Da Defensoria Pública, do TJ, do PROCON, tá? Do Ministério Público. Então é importante que você saiba quais são as formas de defesa do consumidor, até para que você esteja resguardado de todas essas possibilidades, para que você não passe por qualquer tipo de constrangimento ou problema referente ao seu pleito, tá ok? Bom, nesse sentido, referente a essa questão das aulas, a aula hoje da 3, referente ao direito consumidor e às empresas aéreas, eu me coloco, logicamente, à disposição
para tirar qualquer dúvida dentro dos canais que eu já passei para vocês, né? É o viniciusfonseca.adv no Gmail, viniciusfonseca.adv no Instagram e viniciusfonseca.adv também no Facebook, tá ok? Então, eu peço aí que vocês sigam comigo, que nós vamos falar na quarta aula, nós vamos tratar a respeito das novas tecnologias do direito do consumidor, que tem logicamente implicação. Acabei de falar aí, citar Instagram, Facebook, a gente tem o WhatsApp, está causando muitos problemas e a gente vai precisar trabalhar sobre isso daí, beleza? Segue conosco, forte abraço e até mais. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no canal da TV Justiça no YouTube, TV Justiça Oficial.